Olá pessoal, aqui é o professor Marco Sigvald. A ideia aqui é complementar a aula teórica com a parte prática de inervação dos membros superiores, então com ênfase um pouco prático, embora sem as peças na mão, o que nós vamos conseguir aqui é trabalhar com imagens, sempre buscando alguma condição de vocês interpretarem a questão de inervação dos membros superiores, ok? Então, vamos lá. Nesse slide vocês observam que a importância maior do estudo da inervação dos membros superiores recai sobre uma estrutura única que nós temos chamada plexo braquial. Plexo braquial ele tem um desenho característico e ele costuma, na esmagadora maioria das vezes, nascer de C5, ou seja, da quinta raiz cervical, pegando C5, C6, C7, C8, que é a última cervical, e T1. São 5 raízes. C5, C6 na parte superior, C7 no meio e C8 e T1 na parte inferior. Okay? Notem que a parte superior, C5, C6, vai transitar lateralmente no membro superior. E a parte inferior, C8 e T1, vai transitar medialmente, formando então aqui o fascículo medial. Essa formação do plexo nós vamos ver a seguir. Entretanto, mais importante é entender que as raízes ventrais de C5 a T1 formam costumeiramente o plexo braquial. Aqui vocês veem nessa imagem a medula saindo aqui com seus ramos anteriores, e são justamente esses ramos anteriores desses níveis que vão formar o plexo braquial. Okay? Mais uma imagem aqui com a demonstração do plexo saindo da região cervical mais baixa e da torácica alta, com T1 sendo representado, e formando os nervos que vão para o membro superior, levando tanto a questão motora quanto trazendo a sensibilidade novamente à medula esternal central. Aqui vocês observam a formação então do plexo braquial, passando na região cervical, aqui próximo ao esternocleidomastoide, abaixo da clavícula, passando por detrás aqui do peitoral menor e se pronunciando para o membro superior. Essa imagem caracteriza também o plexo braquial do lado direito, e observem como os nervos do plexo braquial eles abraçam a artéria axilar. A artéria axilar passa a ser um parâmetro central do plexo braquial, ou seja, o plexo normalmente ele envolve a artéria axilar. Na formação do plexo braquial, embora seja mais constante a ideia de C5 a T1, pode-se ter a presença mais marcante de C4 ou eventualmente de T2. Se for C4, disse que o plexo é pré-fixado. Se T2 funcionar na formação, dando filetes nervosos com uma quantidade, esse plexo é pós-fixado. Apenas um detalhe. Se nós observarmos aqui, mais uma vez, observem que a parte inferior da região da medula vai ser também a parte mais medial no membro superior. A parte mais superior, aqui em vermelho representada, vai ser a parte mais lateral. Okay? Se nós considerarmos o plexo braquial, o que é importante? Essa imagem aqui é a imagem que os alunos têm que buscar guardar com uma precisão maior. Então aqui você tem C5, C6, C7, C8 e T1 saindo seus ramos anteriores. Cada raiz vai dar o ramo anterior, e esses ramos anteriores se unem de C5 e C6, os mais em cima, formando então um tronco superior. O C7 continua sozinho, formando o tronco médio, e o C8 e o T1 se unem, formando o tronco inferior. Então a formação de 3 troncos, um superior, um médio e um inferior. Cada tronco desse vai dar uma divisão anterior e uma posterior. As 3 divisões posteriores, notem, vão formar aqui o fascículo posterior. Enquanto que as divisões anteriores, tanto do tronco superior quanto do médio, vão formar o fascículo lateral. E o fascículo medial é uma continuação da divisão anterior do tronco inferior. Portanto, o superior se transforma em lateral praticamente, e o inferior se transforma em medial. O posterior é formado pelas 3 raízes posteriores, como pode ser verificado nessa imagem. Okay?
Tendo em vista a formação final dos fascículos, nós temos os ramos terminais, que são ramos bem importantes de nós trabalharmos na sequência. O fascículo lateral vai dar o nervo músculo cutâneo, que vai ser importante na inervação, daqui a pouco a gente vai poder ver na musculatura do braço. O posterior vai dar dois ramos importantes, que é o nervo axilar e o nervo radial. O medial vai dar o nervo ulnar. E o nervo mediano, que é uma junção tanto do fascículo lateral quanto do fascículo medial, formando o nervo medial. Mas fundamentalmente esses nervos, o músculo cutâneo, o axilar, o radial, o mediano e o ulnar, são os principais, uma vez que eles são terminais aqui do plexo braquial, se estendendo à musculatura do ombro ou do braço. Aqui mais um esquema também didático para a observação da formação do plexo, nesse caso do lado esquerdo, C5, C6, C7, C8, T1, se a visão for anterior, saindo pelo lado esquerdo, né? Mas da mesma forma que os anteriores. Bem, a partir desse momento aqui, eu quero que vocês observem a musculatura que já foi passada para vocês, quem inerva. Porque o mais importante aqui, em termos musculares, é a origem, inserção, ação e inervação. Quem inerva o músculo, porque é através dessa inervação que o músculo vai funcionar. Então, se nós observarmos aqui a região do ombro, numa vista posterior, vocês têm aqui o músculo supraespinhal, o músculo infraespinhal. Tanto o supra quanto o infraespinhal são inervados por esse nervinho aqui. Esse nervo nasce do plexo braquial, mais da origem do plexo, e é chamado de nervo supraescapular. Observe como o nervo supraescapular dá um ramo para o supraespinhal e dá um ramo para o infraespinhal. Então parece, num primeiro momento pode parecer estranho dizer que o infraespinhal é inervado pelo supraescapular, mas justamente porque o supraescapular passa da parte superior para a inferior da escápula, atravessando justamente aquela incisura escapular, que é fechada com o ligamento transverso da escápula. Ok? Outro nervo importante de se observar aqui é esse aqui, o nervo dorsal da escápula. O nervo dorsal da escápula também nasce lá do início do plexo braquial, na parte mais superior, em torno de C5, ou seja, da primeira raiz do plexo braquial, e inerva aqui aqueles músculos que estarão conectados à borda medial da escápula e vão até a região da coluna vertebral. Esses músculos são o levantador da escápula e os dois romboides, o menor e o maior. Todos eles inervados, então, pelo nervo dorsal da escápula. Então já vimos o nervo dorsal da escápula, o nervo supraescapular. Outro nervo bem importante nessa imagem é o axilar. Tanto que o axilar é um nervo terminal do fascículo posterior. E ele inerva, como vocês podem observar aqui, tanto o deltoide, que é um músculo bem importante pela função que exerce, quanto o redondo menor, que faz parte aqui desses músculos posteriores, mas ele é inervado pelo axilar. Então o axilar inerva o deltoide e o redondo menor. Essa imagem mostra os músculos do ombro numa perspectiva anterior. Se vocês observarem aqui, nós temos o músculo subescapular, o músculo subescapular e logo na sequência do subescapular aqui, o redondo maior. O subescapular e o redondo maior são inervados pelos nervos subescapulares. Esses nervos subescapulares, como é o caso aqui, superior e inferior, vão inervar esses dois músculos. Aqui, ainda na musculatura do dorso, nós temos dois músculos importantes. O trapézio, esse músculo grande, já estudado, que é inervado, olhem só, pelo nervo acessório, que é um par craniano, o 11º par craniano, que ao sair da região da base do crânio, se estende aqui para a região posterior, inervando esse músculo acessório, que é um músculo importante. O músculo grande dorsal, que ocupa a parte lombar, aqui subindo até a região do sulco intertubercular, ele é inervado por um nervo chamado tóraco dorsal. Esse nervo tóraco dorsal, ele sai também da região mais superior e próxima da medula do plexo braquial. Aqui o emaranhado de inervação, artéria axilar e das veias que drenam então para a veia axilar aqui também colada à artéria. Mais de musculatura agora na região peitoral,
O peitoral maior e o peitoral menor, que costuma ficar ali na região inferior ao peitoral maior, são inervados pelos nervos peitoral medial e lateral, que são ramos do plexo braquial, tanto do fascículo medial, o medial, quanto do fascículo lateral, o peitoral lateral. Nessa imagem aqui vocês podem observar aqui o peitoral lateral e o peitoral medial inervando tanto o peitoral menor músculo quanto o músculo peitoral maior. Mais uma imagem do supraescapular. Essa imagem é interessante porque mostra o ramo supraescapular tanto inervando a musculatura do músculo supraespinhal quanto o infraespinhal. Essa aqui já foi colocada anteriormente. Eu vou falar dos ramos terminais aqui, embora já tenha falado aqui do nervo axilar. O nervo músculo cutâneo é um nervo que nasce do fascículo lateral. O nervo músculo cutâneo, qual é a grande, digamos, qual é a musculatura que ele inerva e, consequentemente, qual a função que ela faz? A musculatura que o nervo músculo cutâneo pega é a anterior do braço, ou seja, ele inerva o córaco braquial, inclusive perfurando o córaco braquial, ele inerva o bíceps e inerva o braquial. Toda a musculatura anterior do braço é inervada pelo nervo músculo cutâneo. E ele recebe esse nome, o nervo músculo cutâneo, porque ele inerva músculo no braço e ele se transforma no cutâneo lateral do antebraço. Por isso que é músculo cutâneo, inervando a região lateral do antebraço. Ok? O nervo axilar já foi colocado, é um nervo que fica na região do ombro, ele não se estende, inervando o redondo menor e o deltoide. O nervo radial, que é o principal ramo do fascículo posterior do plexo braquial, ele inerva a musculatura da região posterior do braço, ou seja, o tríceps braquial. É inervado pelo radial, parte motora, portanto, é via radial. Se vocês observarem aqui, o nervo radial vem dando vários filetes na musculatura posterior do braço. Ele dá também o nervo cutâneo posterior do antebraço, que desce, passando pelo nécrono, até a região posterior do antebraço, fazendo a sensibilidade dessa região. Okay? Ele também aqui vai dar um nervo que é o cutâneo lateral inferior do braço. Por que inferior? Porque a parte superior do braço é inervada por um ramo do axilar. A parte inferior do posterior do braço é inervada pelo radial. Okay? Do ponto de vista motor, o radial desce até o antebraço. Quando ele chega bem próximo, aqui, saindo do braço e entrando no antebraço, ele vai dar um ramo superficial e um ramo profundo. O ramo superficial tende a seguir até a mão. Observe aqui. E na mão ele vai dar sensibilidade ao dorso da mão, exceto na região ulnar e na ponta, na extremidade distal dos dedos. Mas praticamente no dorso da mão a inervação sensorial é via radial, via nervo radial. E vai pegar toda a musculatura posterior do antebraço, seja braquioradial e a musculatura extensora e supinadora. Aqui então é uma amostra da inervação sensitiva do radial, pegando o posterior do braço, posterior do antebraço e boa parte do dorso da mão, exceto a região medial. E os dois nervos que faltaram, o mediano e o ulnar. O mediano, ele acompanhando a artéria braquial, até aqui a fossa cubital, onde ele entra e vai inervar então a musculatura anterior do antebraço, exceto o flexor ulnar do carpo e a parte mais medial do flexor profundo dos dedos, que é inervada pelo ulnar. Então o mediano seguindo até o antebraço, e quando ele vai chegar na mão, o mediano ele passa justamente pelo retináculo dos flexores aqui, ó. Quando ele passa pelo retináculo dos flexores, que é o túnel do carpo, ele entra na mão e vai inervar então a maior parte aqui da musculatura intrínseca da mão, principalmente na região tenar, ou seja, os músculos intrínsecos do polegar aqui, ok? Observem aqui a disposição da inervação sensorial da mão, tanto do mediano, na região palmar, quanto na região dorsal também do mediano. O nervo ulnar, ele passa muito próximo ao epicôndilo medial, tanto que é o nervinho do choque. Quem já não bateu o epicôndilo medial e ficou com aquela sensibilidade diminuída
no quarto e quinto dedo, ou seja, na região mais medial da mão. Observem como ele desce e vai inervar aqui o flexor unar do carpo, a parte mais medial do flexor profundo dos dedos, e segue até a região hipotenar, dando um ramo lá para o adutor do polegar. A inervação, portanto, do ulnar, principalmente na região mais digital medial da mão. Aqui mostrando como o nervo mediano na região do túnel do carpo ele fica próximo aos tendões dos flexores superficiais e profundos dos dedos. E a chamada síndrome do túnel do carpo, que é uma compressão do nervo mediano justamente por uma pressão aumentada nessa região de passagem pelo carpo, trazendo sintomas importantes como dificuldade para segurar a direção, dificuldade para para segurar a escova de cabelo e trazendo essa atrofia na região tenar, principalmente. Aqui é um procedimento cirúrgico de ressecção do ligamento, diminuindo então a tensão na região do túnel do carpo. A sensibilidade do nervo ulnar, no caso agora ulnar, no chamado nervinho do choque, que uma batida nessa região, observem aqui, faz com que o indivíduo tenha essa diminuição da sensibilidade, um formigamento sentido do quarto e quinto dedo. As lesões nervosas mais, digamos, características dos membros superiores fazem o chamado punho caído, no caso do nervo radial, a mão em bênção, no caso do mediano, e a mão em garra, no caso do nervo ulnar. Fácil imaginar, né? O punho caído, por quê? Porque quando o indivíduo tem lesão do nervo radial, ele perde a extensão da mão. Ele perde, principalmente se a lesão do radial for em nível do cotovelo, ele perde justamente a força dos músculos extensores do antebraço e extensores da mão. Os músculos extensores presentes no antebraço que estendem a mão. Portanto, a mão vai cair, vai ficar fletida, ok? Não consegue estender a mão. No caso do nervo mediano, como o nervo mediano ele vai inervar esta região mais lateral da mão, quando o indivíduo faz a flexão dos dedos, ele consegue fletir apenas aqueles inervados pelo ulnar, ou seja, flexão profunda dos dedos da região mais medial. Esses três aqui, que são inervados pelo mediano, não fletem, e aí o indivíduo fica com a mão em bênção ou mão em prece. E a mão em garra é o contrário do mediano, ou seja, a lesão do nervo ulnar, ele consegue fletir o polegar, o primeiro, o segundo, o polegar, o segundo, o terceiro, o quarto dedo mais ou menos, e o quinto nada, porque o quinto é inervado a flexão do quinto é feita fundamentalmente na parte profunda pelo flexor ulnar do carpo. Aqui algumas fraturas de húmero na parte distal, que pode ter lesão nervosa. Aqui na parte mais proximal. E aqui uma lesão bilateral de nervo radial pelo uso de muletas, comprimindo aqui a saída do nervo radial na axila. A mão em queda novamente de lesão do radial. Aqui uma cirurgia tentando aproximar o nervo e conciliar novamente a parte nervosa. Aqui reestruturado ou reparado o nervo ulnar cirurgicamente. E o nervo mediano também. Ok? Obrigado a todos. Até.